Bom dia, turma do sexto ano. Olha, nós aqui para mais uma semana de aula. Vamos, como sempre, pedir que Deus nos direcione a mais uma semana, nos dando muita paz, muita saúde e que Ele esteja no comando sempre. Não é verdade? Vamos lá ao nosso assunto, nossa escola Pequeno Príncipe. Hoje, segunda-feira, 17 de agosto de arte grega, períodos clássico e helenístico. E o que foi esse período clássico? Foi um período onde houve a vitória da Grécia contra os povos persas, onde houve o enriquecimento da cidade de Atenas. Esse termo clássico empregado era para se referir àquilo que tem muita qualidade, a ponto de ser imitado. Foi nesse período também que os gregos utilizaram uma característica muito particular, que foi o de representar o movimento do corpo humano livre no espaço. Nesse período também, os gregos não se preocupavam em retratar uma pessoa em particular, mas sim o ser humano em geral, de maneira fiel, segundo os moldes da beleza por ele estabelecidos. Um exemplo marcante do movimento, como eu falei acima, do ser humano, foi o discóbolo, que nada mais é do que um atleta arremessador de disco, modalidade esportiva das Olimpíadas. Está vendo aqui? Essa é uma escultura onde faz lembrar que dá a ideia de que a pessoa vai arremessar aqui esse disco. A qualquer momento esse homem irá arremessar esse disco que está em sua mão. Por isso que era denominado movimento do corpo humano. As construções arquitetônicas nesse movimento também seguiam regra de proporções. Os cânones sofriam alterações de acordo com o ângulo. E o que era o cânone? Eram nada mais do que as colunas das estruturas. Um exemplo dessa escultura é o Pártenon, templo dedicado à deusa Atena. Como eu falei na aula anterior, os gregos, eles acreditavam em deuses. Nesse período, haviam 3 estilos de coluna. A coluna dórica, que era uma coluna canelada e inicia-se após o degrau, sem base. A coluna jônica, que é mais fina e ela fica entre o degrau e no degrau há uma base. E a coluna coríntia, há uma base entre a coluna e o degrau. O capitel, ou seja, a base, é decorado com folhas de acanto. E o que é um acanto? É um tipo de enfeite que se assemelha à foragem de certas plantas. Aqui nós temos um exemplo dessas colunas. Nesse período também houve registro de pintura na cerâmica, que ficou conhecida como técnica de fundo branco, por utilizar pintura branca e sobre ela uma pintura desejada. Foi uma técnica desenvolvida a partir do ano 500 a.C. Os vasos eram utilizados para carregar óleo em rituais fúnebres. Aqui nós temos um exemplo dessa cerâmica. Vocês estão percebendo que no fundo dessa cerâmica a cor que predomina é o branco, é uma cor clara. E esses vasos aqui, eles eram muito utilizados em rituais fúnebres. Agora nós vamos falar sobre o período helenístico. Ele teve início também com a vitória do rei da Macedônia, o qual ficou conhecido como Alexandre, o Grande sobre a Magna Grécia. Apesar de muitas cidades terem sido destruídas, Atenas foi preservada por Alexandre, pois era considerada o berço da civilização da humanidade.
Nesse período que começou a surgir os primeiros retratos, tanto na escultura quanto na pintura, resultado proveniente da influência da arte romana. A escultura nesse período, na sua maioria, era de cor branca e nela muitas eram feitas de mármore. A escultura mais conhecida é a Vitória de Samotrácia, que representa Nike, a deusa, mais uma vez, a deusa grega mensageira da vitória. Aqui nós temos um exemplo dessa escultura. Essa escultura aqui ela é toda feita de mármore e ela é conhecida como a deusa grega mensageira da vitória. Então, turminha, nós aqui encerramos a nossa aula e eu vou deixar para vocês a atividade no livro 3 da unidade 3, que é, veja bem, na página 134, certo? É uma atividade bem simples, na página 134 do livro 3. Não esqueçam de dar a devolutiva para a Pro, no privado da Pro. Tem que colocar o quê? Tem que colocar o nome de vocês, tá joia? Tchau e até a próxima semana.